Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Graça e paz, irmãos! Estamos aí mais uma vez, segunda semana da nossa série Propósitos, e hoje nós vamos descobrir o propósito número 2 de Deus para a nossa vida, o porquê Deus te criou. Nós não estamos aqui por acaso e hoje nós vamos aprender o segundo propósito pelo qual Deus te criou. Nós vimos aqui durante toda a semana que Deus nos planejou para agradarmos a Deus, e hoje nós estamos aqui para aprender o segundo propósito de Deus que tem, para as nossas vidas. E eu quero te convidar a ficar ligadinho em tudo aquilo que a gente está programando aqui para o nosso culto nessa noite, e eu tenho certeza que você vai sair deste culto abençoado para a glória de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre ti a unção do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos unidos, ó Deus, em comunhão, te louvando, bendizendo o teu nome, Senhor. Que neste momento que estamos agora, Senhor, ó Deus, aqui com a nossa família, na nossa casa, Senhor, ó Deus, adorando o Senhor, possamos sentir a tua presença, possamos glorificar o teu nome, possamos, ó Deus, receber a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa o momento do louvor, abençoa as ofertas, abençoa, Senhor, a palavra que nós iremos receber daqui a pouco. Nós consagramos este culto a Ti. Entra na nossa casa com a Tua bênção, entra na nossa casa com a Tua unção. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor juntos em nome de Jesus?
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai, pois declaramos que o Senhor é Rei em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai, pelo teu amor, Pai. Muito obrigado pelas tuas mãos sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque como um corpo de Cristo, Pai, possamos viver em comunhão, Pai, uns com os outros, Pai, e com o Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor alcance, Pai, cada um, Pai, no seu lar agora, Pai. Que juntos, Pai, em família, possamos estar em comunhão, cada um na sua casa. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, porque juntos, Pai, mas separados, possamos, Pai, entender que somos um corpo de Cristo, Pai. Oh, Deus, eu peço a Ti, Pai, que cada um, Pai, em sua casa agora, Pai, possa estar, Pai, tendo ciência, Pai, de que temos comunhão com o Senhor e
Deus, em nome de Jesus, Pai, com o teu amor, Pai, que nos une, Pai, esse amor que nos une, Deus. Oh, Senhor, esse amor, Pai, que é maravilhoso, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, porque somos um corpo unidos em Ti, Deus. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Obrigado, Senhor, porque nessa noite, Pai, nós possamos Te adorar, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, Pai, onde estivermos agora, Pai, nas nossas casas, Pai, onde estivermos ouvindo, Pai, essa pregação, Deus, nos preenche, Deus, com a Tua presença, Deus, em nome de Jesus, Pai, que grande é o Senhor, que grande é o Senhor, digno de todo louvor, Pai, de toda adoração, Deus. Muito obrigado, Pai. Grande és Tu, Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e em nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Cante grande. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Deixa a sua casa. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus, Pai, que cuida de nós. O Senhor é um Deus, Pai, que é sobre tudo. O Senhor é um Deus que é sobre todos. Muito obrigado, Senhor, porque temos um Deus tão grande. É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus, Pai. Um Deus tão maravilhoso, Deus. Muito obrigado, Pai, porque dia após dia, Pai, nós somos preenchidos, Pai. Preenchidos pela tua graça, Pai. Essa graça maravilhosa que nos satisfaz, Deus. Graça que não merecemos. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor na cruz, pelas nossas vidas, Pai. Pelo teu amor na cruz, Deus, que nos une, Deus, como uma igreja, Pai. Que nos une, Pai, como um corpo de Cristo, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Por isso louvemos ao Senhor. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Ao Senhor, pois teu nome é
Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Glória a Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cante Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cante Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Que alegria estarmos mais uma vez adorando o Senhor. E eu quero te convidar a lermos uma palavra de Deus que está aqui em Êxodo, capítulo de número 35, o versículo de número 20, que diz assim: Então toda a comunidade dos israelitas saiu da presença de Moisés. Então todo homem cujo coração se moveu e todo aquele cujo espírito motivou foram e levaram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da revelação, para todo o seu serviço e para as vestes sacerdotais. Tanto homens como mulheres, todos os que tinham o coração aberto, foram levando broches, brincos, anéis e braceletes, tudo de ouro. E assim foram todos os que queriam trazer ofertas de ouro ao Senhor. A Bíblia fala de um povo, de uma comunidade, de um grupo de pessoas que se uniram no mesmo objetivo, que era a construção do tabernáculo do Senhor. E esse grupo reunido, glorificando o nome do Senhor, se juntou, se organizou, e cada um trouxe um pouco do que tinha, e cada um com coração voluntário, cujo coração o Espírito se moveu, se motivou para trazer uma oferta ao Senhor. Assim nós vemos na Bíblia o povo se unindo, a comunhão, fazendo com que todos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, estejam fazendo aquilo que o coração de Deus deseja, que é ofertar na casa do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a fazer a mesma coisa, que nós, cada um na nossa casa, da forma que nós estamos, possamos nos unir no mesmo objetivo e levantar uma grande oferta para abençoar a obra de Deus aqui conosco, aqui na Igreja Amada. Se você tem aí no seu coração o desejo de ofertar, de fazer algo para Deus, faça isso, pegue uma das contas aqui ou um mecanismo de transferência, de depósito que está descrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça uma oferta de coração, com o coração aberto, una-se a nós nesse objetivo de adorar o Senhor com as nossas ofertas e oferecer a Deus o nosso melhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui nesta noite. Senhor, conosco, Senhor, ó Deus, disponibilizando o seu coração para te adorar, para glorificar o teu nome.
Abençoa, Deus, a vida dos teus filhos, Senhor. Prospera os seus caminhos. Que haja bênção e graça do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus queridos. Como é que nós estamos? Deus abençoe sua vida. É um prazer voltarmos aqui e podermos falar da palavra de Deus. E nós damos sequência no que o Senhor está nos mostrando através desse estudo que nós estamos fazendo em 40 dias com propósito. E aqui agora nós damos o prosseguimento na ministração. E o tema de hoje nós vamos estar falando o segundo propósito da sua vida, que é amor ao próximo, né? E Deus é amor e quer que você aprenda a amar exatamente como Ele. Em Romanos 5,5 a gente vai encontrar a palavra dizendo que Deus é amor. E Deus sendo amor, Ele quer que nós amemos como Ele. E aí nós vamos começar a nossa vida, nós vamos começar a ter um entendimento de tudo aquilo que nós temos ouvido, nós temos aprendido durante a semana, né, nesses 40 dias, né, que nós estamos nesse propósito, né, de a gente buscar, de entender, de cada lição que nós estamos tendo no nosso dia, e nós temos recebido do Senhor uma porção tão maravilhosa, algo tão gostoso que nós temos ouvido de Deus diariamente, e vem uma porção para nossas vidas. E aí a gente encontra hoje o Senhor falando com a gente para que nós possamos entender e amar o próximo, aprender a amar o próximo, aprender a viver em uma coisa que chama-se comunhão. E o que é comunhão? E aí Deus, como é que Deus quer que nós aprendamos a amar o próximo? E aí Deus traz a igreja e surge a igreja. E a igreja é exatamente o que o Senhor tem para que eu e você, para que nós possamos desenvolver essa comunhão. É como Deus olha para a igreja como se a igreja fosse um laboratório. É como se ali nesse laboratório que Deus está preparando as pessoas, e nesse laboratório Deus vai fazer com que nós vivamos em comunhão. O que é essa comunhão? Essa comunhão é onde o Senhor leva você, leva nossas casas, leva os nossos amigos, e ali nós vamos desenvolver essa comunhão. Ali o Senhor vai nos ensinar a viver em comunhão. Ali na igreja o Senhor vai nos dar ferramentas para que nós possamos viver nessa comunhão. E essa comunhão que nós fizemos ali na igreja é a grande família, é a família de Deus, é a família em que o Senhor tem nos dado para que nós possamos viver juntamente com os outros. E aí, quando a gente olha para a palavra comunhão, quando nós olhamos para a comunhão, o que é que significa comunhão? Comunhão, ela vem de uma palavra grega que é koinonia, que significa compromisso com o próximo, assim como nós temos um compromisso com Jesus. E essa koinonia, esse ajuntamento, esse estar junto, é o que é essa comunhão. Mas só que a comunhão, ela é formada, a comunhão, ela é feita, ela é construída. E nós estamos aqui realmente na igreja como esse grande laboratório do Senhor, que nos ensina a viver nessa comunhão, que nos traz para que nós possamos entender e aprender a amar como Deus nos ama. Em Timóteo, vamos ver o que nós aprendemos em Timóteo. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, escreve assim: escreva estas coisas, embora espere aí vê-los em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O apóstolo Paulo ele tá dizendo como que as pessoas devem se comportar, como as pessoas se comportam, como que nós devemos nos comportar
nessa comunhão. E a igreja, como esse local que nós estamos aprendendo essa comunhão, que nós estamos vindo de vários lugares, de várias famílias, de várias educações, de várias formas que nós vivemos, e nós agora vamos nos reunir na igreja, e o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, como que as pessoas devem se comportar. E esse como, eu friso, chamando a atenção para um como de atitude. É como Paulo falou assim, qual é a atitude que as pessoas elas devem ter na igreja? Que atitude que as pessoas devem ter para que possamos desenvolver essa comunhão. Esse como de como viver em família, é um como de como viver na família de Deus, é um como de desenvolvimento, um como de aprofundamento do relacionamento com o próximo. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, como que nós devemos se comportar na igreja, é exatamente isso que nós vamos olhar a partir de agora como a construção da comunhão. E nós estamos durante a semana ouvindo mensagens, ouvindo a mensagem que vai formar a nossa vida, que vai nos trazer, que vai mexer com a gente e que vai nos fazer entender o que é que Deus quer tratar na minha vida. A comunhão, na verdade, meu querido, ela é um tratamento pessoal. A comunhão, ela é um tratamento de uma mudança interior para que nós possamos entender esse amor de Deus, para que nós possamos amar a Deus como realmente Ele quer que nós amemos. Então, a construção da comunhão, ela tem a sua base. É como se nós estivéssemos agora, nós vamos falar sobre 5 tijolinhos dessa construção da comunhão, dessa koinonia, né? E os 5 tijolos que nós vamos falar nessa noite é a autenticidade, nós vamos falar sobre cortesia, a mutualidade, o encorajamento e a unidade. Essas 5 tijolinhos, nessa noite que nós vamos falar, para que possamos construir essa comunhão. Logicamente que tem outros temas, que tem várias outras situações que nós podemos mostrar, versículos bíblicos, vários outros temas que nós podemos dizer também, que faz essa construção, né, que faz a construção da nossa comunhão. Então, nós vamos estar baseando tudo que nós vamos começar a falar agora em Romanos, capítulo 12, a partir dos versículos 9 em diante, e que nós vamos desenvolver aqui esse nosso raciocínio para que você possa entender o que realmente é a comunhão, né? Então nós vamos começar falando sobre autenticidade. E quando nós precisamos de entender que essa palavra amor que nós precisamos entender e viver, que é o amor de Deus, nós vamos encontrar em Romanos capítulo 2, no versículo 9, o que Paulo vai falar. O amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero, com sinceridade. Você tem que viver esse amor, você deve viver esse amor com sinceridade para que nós possamos construir essa koinonia, para que nós possamos desenvolver a comunhão. Então, o que é a sinceridade? A sinceridade ela vem de uma palavra grega, eilicrineia. O que é a eilicrineia? Quando a gente olha para a sinceridade, essa palavra ela quase que já mostra o sentido real dela. Nós temos que voltar para que nós possamos entender que os mercadores, ou seja, os oleiros, os fabricantes, o que eles faziam quando eles estavam fabricando os vasos, né? O oleiro ele estava moldando, e quando ele moldava o vaso, ele levava o vaso para o forno, e algumas daquelas peças elas trincavam, ou até mesmo no manuseio, aquelas peças trincavam, então havia uma certa rachadura. E o que ele fazia para não perder este vaso, para não perder aquela obra que ele ficou muito tempo trabalhando, e ele não quer perder aquilo que ele acabou de fazer? Ele pegava, passava cera naquela rachadura. E quando ele ia vender, ele pegava aquele vaso, aquelas peças,
e colocava sempre num local mais escondido, mais escuro, colocava na penumbra, colocava no canto da loja onde tinha pouca luz. Logicamente, hoje nós estamos aqui com bastante luz e fica muito mais fácil para a visualização. Porém, naquela época não tinha tanta luz, era luz de lamparinas, né? Não tinha luz elétrica. Então, a luz que eles tinham com abundância seria a luz do sol, que seria a luz externa. Mas o que acontecia quando eles iam vender e chegavam as pessoas para comprar, eles sempre mostravam, tem aquela parte ali, mas porém sempre tinha um mercador, sempre tinha aquele que comprava essas peças. E o que ele fazia? Ele pegava aquele vaso, que era um vaso que estava trincado com cera, ele já sabia. Ele pegava e pedia para que ele pudesse julgar aquele vaso, julgar no sentido de avaliar aquele vaso na luz do sol. Eilicrineia quer dizer isso, julgado na luz do sol. Portanto, o nosso amor não seja fingido. Nós temos que ser sinceros, que nós temos que pegar e ser julgado na luz do sol, porque quando eles pegavam aquele vaso, eles olhavam com a luz e achavam aquela rachadura. Portanto, eilicrineia é isso. Eilicrineia é nesse sentido de ver as imperfeições na luz do sol. Mas também nós vamos encontrar que o amor deve ser sincero, para uma outra tradução que vai mostrar para a gente que o amor seja sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Queridos, a palavra hipocrisia, ela vem também do grego, quando os gregos eles tinham as suas representações teatrais, né? E então os atores, eles agiam, eles atuavam ali com máscaras. Ele sempre encenava com máscara. Por que ele encenava com máscara? Porque ele estava sendo outra pessoa. A hipocrisia é exatamente isso, porque todo ator ele é um hipócrita. Não no sentido pejorativo que nós às vezes usamos, mas o hipócrita é o que usa várias faces. O hipócrita é aquele que usa uma máscara e depois ele usa outra máscara. Então, nós estamos aqui para dizer, meu querido, que você não seja hipócrita quanto ao amor. Que o amor não seja hipócrita nesse sentido de que você não use uma máscara, depois você sai de cena e volta com outra máscara, pois a essência é a mesma pessoa, mas a face é de outra pessoa. Portanto, seja sem máscara, que nós possamos viver a nossa autenticidade. Nós temos que viver essa autenticidade sem máscara. Em 1 João, no capítulo 1, versículos 7 e 8, ele fala, se porém andarmos na luz, vamos ver o que diz em 1 João 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Portanto, nós temos que andar na luz, porque na luz, como nós dissemos, como nós estamos falando sobre a sinceridade, é na luz que as coisas se revelam. É na luz que a gente vive essa autenticidade. Nas trevas, as coisas estão escondidas. Nas trevas, as falhas elas não são mostradas. Nas trevas, nós não vamos mostrar as nossas fraquezas. Nas trevas, nós não vamos mostrar os nossos defeitos. E se nós estamos saindo de uma vida para uma vida para viver na luz, para que nós possamos viver na presença de Deus, nós temos que andar na luz. E na luz, quando nós estamos na luz, como nós estamos aqui agora, com duas luzes, mostrando para aquilo que ser claro, os nossos pontos fracos, eles são revelados, queridos. O nosso pecado, ele é mostrado. Como nós viemos para a luz, como diz em 1 João, as nossas falhas, os nossos sentimentos, eles são expostos. Então aqui nós aprendemos, é aqui que nós vamos entender e conhecer cada vez mais de Jesus e nós vamos construir essa autenticidade. Assim como nós estamos construindo a nossa comunhão, nós também estamos construindo a autenticidade na nossa vida. E como que ela é construída? E nós vamos olhar para Hebreus 4:12, que diz assim, Hebreus 4:12,
pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais afiada, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela entra a penetrar entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós vamos entender esse processo da mudança na nossa vida. É pela palavra de Deus que nós vamos começar a ser tratados na nossa vida, porque nós estamos estudando a palavra de Deus, porque nós estamos em contato com a palavra de Deus, porque nós estamos olhando a palavra de Deus, e aí a autenticidade, ela é construída. A autenticidade na minha vida e na sua vida, ela é mostrada e ela é construída diante dessa comunhão em que nós estamos passando, porque essa igreja que nós fazemos parte, essa grande igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela vai mostrar para nós o quanto que Deus tem tratado da minha vida e tratado da sua vida, para que nós possamos fazer parte dessa coinonia, desse compromisso que nós temos com Deus e essa grande família que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você fazemos parte dessa comunhão. Por isso nós precisamos ser tratados por Deus. Por isso nós precisamos cada vez mais andar na presença do Senhor. E aí nós vamos passar para um outro tijolinho dessa construção da comunhão, que é o segundo tijolinho, que vai nos mostrar a cortesia. O que é ser cortês? Muitos de nós viemos de situações, às vezes, que a gente não era cortês. Quantas pessoas que vêm de uma situação de brutalidade, né? Se a gente pode dizer assim, de não ter uma vida cortês, de não ser cortês com as pessoas. E nós precisamos aprender a ser cortês. E a comunhão, ela é um dos tijolos que vai nos formar a comunhão, que é a cortesia. E Romanos 10, 12, 10, vai mostrar para a gente: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. É dedicar uns aos outros. Então nós vamos aprender, nós estamos sendo moldados por Deus. E quando nós somos moldados por Deus, nós estamos aprendendo a dedicar um ao outro. Porque um dia alguém se dedicou a mim. E hoje que eu conheço o Evangelho, hoje eu conheço a comunhão, e eu estou na comunhão com o Senhor, então eu tenho que desenvolver e ensinar e aprender e amar o meu próximo, amar o irmão, amar a irmã, amar as pessoas que estão chegando com amor fraternal. E esse amor fraternal, 2 palavras, amor fraternal, 2 palavras, em que no grego ele é formado apenas de uma palavra. É uma palavra que significa amor fraternal. Porém, essa uma palavra, lá no grego, ela é formada com 2 palavras gregas. A palavra philos e a palavra adelphos. Philos é amigo, mas adelfo é irmão na fé. É aquele que é irmão no Senhor. Irmão na fé no Senhor. Então está juntando o amigo com irmão na fé, e forma uma palavra muito conhecida nossa, que é Filadélfia. A palavra Filadélfia, ela quer dizer exatamente isso, amor fraternal. E se nós temos esse amor fraternal, se nós entendemos o que é a Filadélfia, se nós entendemos que é a junção de amigo com aquele irmão no Senhor Jesus, nós formamos a Filadélfia. E aí nós começamos a entender com mais clareza, com mais entendimento, o que é a cortesia. Essa cortesia, ela vem de um relacionamento familiar. É como se nós tivéssemos que viver essa vida um para o outro, nessa grande família, tendo essa relação familiar, desse amor fraternal. Que diz lá em Romanos 12, versículo 10, para que nós possamos nos dedicar uns aos outros. E aí a cortesia, que está como uma base também da comunhão, nós vamos aprender a ter respeito um com o outro. Nós vamos aprender a respeitar um ao outro, mesmo nós estamos às vezes em divergências de pensamentos. E às vezes pode ser que haja uma discordância. Nem todos somos iguais. Cada um vem de uma família, de uma educação.
cada um vem de uma casa diferente. Eu venho de uma família de 8 irmãos e mais 2 que vieram, né? Depois que meu pai casou novamente, eu tenho mais 2 irmãos, então nós somos uma família de 10 irmãos. Então, nós aprendemos a dividir. E enquanto hoje em dia nós encontramos famílias que têm apenas um filho ou 2, principalmente aquele que tem uma família com um, que é mais difícil de aprender a dividir, mas o importante é que nós estamos construindo com pessoas totalmente diferentes umas das outras. Educação diferente, famílias diferentes, graus de instrução diferentes. E isso vai fazer com que nós possamos entender o que é aprender essa cortesia através da Filadélfia. Esse amor fraternal, é esse relacionamento familiar. E aí nós lembramos que nós falamos lá no início a respeito da igreja, que é esse laboratório que o Senhor tem preparado para formar a igreja, para crescer em comunhão, para que nós possamos aprender essa comunhão no Senhor. Mesmo nós entendemos que um pensa diferente do outro e que às vezes pode haver que tenha uma certa divergência entre nós. Vamos ver o que diz em Tito 3, versículo 2, fala assim: Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Aqui está falando na questão para não caluniar, não falar mal do irmão. Aprenda a ouvir o irmão. Aprenda a lidar com o irmão. Nessa cortesia, nós vamos parar para ouvir. Nós vamos parar para entender algumas pessoas. Nem todos que chegam na eclésia, na igreja, nem todos que chegam para a igreja, que é esse grande laboratório, elas vão chegar prontas. Elas precisam ser preparadas. E eu aprendo nesse estudo, nessa pregação, eu aprendi mais uma sigla que é muito interessante, que é o NGE. Necessidade de graça extra. NGE. Então, eu aprendo que um dia alguém teve uma necessidade de aplicar sobre a minha vida um pouco mais de graça extra. Assim como eu tenho aprendido a aplicar um pouco mais de graça extra sobre a vida de outras pessoas que estão chegando. E às vezes a nossa paciência, às vezes a nossa falta de calma, de entender o outro, a gente quer estourar, ou a gente não está muito afim de entender aquele irmão. Mas o Senhor estava falando para a gente que nós precisamos de ter a necessidade de aplicar sobre a vida do outro um pouco mais de graça extra. E o interessante é que no estudo o Rick Warren ele vai nos mostrar, que falando para a gente, que em muitos, ou se em todos os grupos pequenos, né, que pra a gente chama de célula, que toda célula, que todo grupo pequeno, sempre vai ter uma pessoa que nós vamos ter que aplicar um pouco mais da graça extra sobre essa vida das pessoas. E todo grupo extra tem um NGE. Todo grupo pequeno tem um NGE. E ele está falando que nós temos que estar atento para entender um ao outro. E aí ele fala assim, quem é essa pessoa? Quem é esse NGE? O NGE é aquela pessoa que tem uma necessidade emocional, que chega, ele está chegando com uma necessidade um pouco mais, que precisa de ser ouvido. E aquele que chega com uma certa insegurança, é aquele que chega e que está lá no grupo, que tem algumas manias estranhas. E se nós estamos num grupo pequeno, que estamos na nossa célula, é ali que nós vamos poder entender melhor as pessoas. É ali na célula que nós vamos aprender a analisar os irmãos, as pessoas que estão chegando. E essas pessoas elas vão chegar exatamente com alguma situação em que elas vão chamar a atenção. Às vezes num grupo pequeno tem pessoas em que elas estão ali com uma tendência de domínio. Você sabe num grupo que as pessoas elas estão e que ela fala mais do que as outras?
E ela chama atenção, né, naquilo, e ela vai falando, e você precisa de trazer para cá e trazer para lá sobre essa questão do controle da reunião, porque aquela pessoa, ela precisa de ser tratada, ela precisa de ser, às vezes ela não tem limites, né, ela não tem uma certa habilidade social, e ali ela está sendo tratada. Nós precisamos entender, nós precisamos ser corteses com essas pessoas, porque um dia pode ser que eu tenha sido o NGE e hoje nós precisamos aprender. No grupo, nós vamos aprender a identificar quem são essas pessoas. E se nesse grupo pequeno você começar a olhar e tiver uma certa dificuldade de encontrar pessoas assim, cuidado, que pode ser você o NGE. Então, nós precisamos entender que nós precisamos aplicar graça extra sobre a vida das pessoas. Muito bem, e nós estamos agora na terceiro tijolinho que nós estamos construindo a comunhão. E esse terceiro tijolo que nós chamamos aqui de mutualidade, né? O que é mutualidade? É essa troca. É a troca na comunhão. É de nós podemos ser mútuo um com o outro. Romanos 12, versículo 12, vai nos mostrar aqui. Vamos lá. 12, fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa troca. A mutualidade como essa base, como mais um tijolinho dessa base, essa comunhão, essa ajuda ao próximo, é eu ajudar você e você me ajudar. Nessa caminhada cristã, meus queridos, nós precisamos um do outro, nós precisamos dessa troca. Você precisa falar para mim algo que eu não estou vendo e eu mostro para você algo que eu tenho visto na sua vida. Na comunhão nós temos essa liberdade, por isso essa troca, essa mutualidade vai fazer a gente crescer. Esse crescimento vai fazer com que a gente juntos nós possamos abençoar a vida daqueles que estão chegando. E aqueles que estão chegando, nós precisamos regar essas vidas. E nós vamos regar essas vidas com 3 elementos. E quais são esses 3 elementos que estão dentro da mutualidade? Que nós vamos regar essas vidas, assim como um dia as pessoas regaram nossas vidas. E uma desses elementos da mutualidade é o encorajamento. Vamos ver o que fala em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Portanto, se nós estamos caminhando, se você é o meu irmão e nós estamos nessa caminhada rumo a essa construção da comunhão e nós estamos aqui na mutualidade, você me ajuda a levantar e nós vamos ajudar os outros a levantar. Esse encorajamento. É interessante que o Rick Warren, ele mostra, ele conta pra gente uma experiência que ele teve quando ele estava no púlpito pregando. E atrás lá da igreja havia uma pessoa, uma mulher que ela era nova na igreja, e quando ela chega na igreja e ela começa a ser tratada por Deus, e Deus começa a tratar, e aquela mensagem foi entrando na vida dela, e o Senhor, o Espírito Santo foi fazendo um tratamento nela ali, e o que acontece? Aquela mulher, ela tem uma crise de choro, e lá no final da igreja ela começa a chorar copiosamente, e ali ela chama atenção. E o Rick Warren, quando ele estava ministrando a pregação, ele para a pregação, ele olha para aquela situação, e ele tem vontade de sair dali do púlpito para poder agir em relação àquela mulher, mas ele para e pensa: eu não posso sair daqui. Porque se eu sair daqui até que eu chegue lá, pode ser que outras pessoas também tenham a mesma sensação de choro, e aí pode acontecer que ele pode perder o controle do culto. E ele ficou imediatamente, as pessoas que estavam à volta daquela mulher, eles puderam ali acolher, abraçar aquela pessoa, e eles começaram a dar uma palavra para ela, acalmaram, e ela pôde se acalmar até o final do culto. E assim que acabou o culto, as mesmas pessoas que estavam à sua volta
começaram a conversar com aquela mulher, que ela era nova na igreja, que ela não conhecia muitas pessoas, e que o Espírito Santo estava agindo na vida dela, e que o Espírito Santo ele estava fazendo um tratamento naquela vida. E eles puderam falar palavras de encorajamento para aquela mulher. Eles puderam mostrar para ela o quanto que ela é importante e o quanto que o Espírito Santo de Deus está tratando a vida dela. A chave do encorajamento mútuo é a resposta às necessidades do próximo por meio de ofertas de conforto, encorajamento e de oração. Nós temos que ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E a nossa jornada espiritual que nós devemos ensinar e aprender juntamente com os outros, encorajando essas pessoas que estão chegando. Então, essa mutualidade, meus queridos, nós vamos regar na vida daqueles que estão chegando. E nossas vidas também, muitas das vezes, são regadas também com encorajamento. Então, nessa mutualidade da mutualidade, nós aprendemos a encorajar, mas nós também aprendemos a honrar. Na mutualidade, nessa troca, nós temos que aprender a honrar um ao outro. Você imagina se você recebe um papel escrito assim: aprendi a apreciar em você. Aprendi a apreciar em você. O que você vai continuar escrevendo a respeito da minha pessoa ou a respeito de qualquer outra pessoa? O que é que você vai escrever a respeito das pessoas que estão à sua volta? O que é que você vai escrever na questão de honra sobre aqueles que estão chegando na igreja? E que nós estamos nesse desenvolvimento, que nós estamos nesse envolvimento dessa comunhão, aprendendo a desenvolver a comunhão. Nós precisamos aprender a honrar. Nós temos que honrar. No versículo 10 de Romanos 12... nós encontramos assim, versículo 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si. Preferindo dar honra. Honrar as outras pessoas. Honrar aqueles que estão à nossa volta. Aprender a honrar todos aqueles. Aprender a honrar nossos pastores. Aprender a honrar os irmãos mais velhos. E por que não também aprender a honrar aqueles mais novos que estão chegando. Nós precisamos, querido, ensinar um ao outro nessa questão da mutualidade, nessa troca, não apenas essas questões do encorajamento, mas também a honrar. E também nós precisamos regar sobre a vida dos nossos irmãos a responsabilidade, né? Essa responsabilidade sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. O que é essa responsabilidade? No versículo 24, em Hebreus 10, versículo 24, nós vamos encontrar assim: e considerando uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Considerar uns aos outros. O que é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é quando nós estamos um com o outro. É achar parceiros na igreja. É encontrar pessoas que nós possamos ser responsáveis pelo outro. É encontrar pessoas para que nós possamos orar com essas pessoas. É encontrar pessoas que nós possamos encorajar a continuar na fé. É achar essas pessoas para que nós possamos auxiliar no crescimento espiritual. É trazer pessoas para que nós possamos ser avaliados por elas e avaliá-las. São pessoas que nós temos essa liberdade de considerar um ao outro e que nós possamos olhar um para o outro, ensinando e aprendendo. É essa responsabilidade que nós temos na casa do Senhor, diante da coinonia, desse momento que nós estamos na igreja aprendendo a exercer essa comunhão, e que nós estamos construindo essa comunhão. Se tiver um parceiro espiritual que o considere e vice-versa, crescerão mais rápido do que se não tivéssemos ninguém incentivando. Então, nós precisamos de incentivar um ao outro. É mutualidade.
E nós estamos realmente nessa questão de ensinar e aprender com os outros na mutualidade. Nós precisamos aprender, queridos, um com os outros. E outro tijolinho que nós vamos aprender também e que nós vamos construir essa comunhão na igreja, nesse grande laboratório do Senhor que é a igreja, que traz a minha vida e que traz a sua vida, que nós vamos aprender a construir essa comunhão, é a hospitalidade. É muito legal essa questão da hospitalidade, e muitos são hospitaleiros por natureza, com muita facilidade. Praticar a hospitalidade, a gente vê isso lá no versículo 13, né, de Romanos 12. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Praticar essa hospitalidade. Em Atos 2, no capítulo 42, a gente vai encontrar assim, que a igreja primitiva, que aquela igreja do início, a igreja inicial, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então nós vamos sublinhar, nós vamos circular o partir do pão. O partir do pão era tão importante quanto, presta atenção, no mesmo versículo está dizendo que eles oravam, que eles tinham comunhão e que eles aprendiam dos ensinamentos dos apóstolos, mas também eles estavam também junto à mesa, no partir do pão. E esse partir do pão é estar em volta da mesa. Esse partir do pão é estar com os irmãos comendo pizza. Juntamente com aqueles que nós trazemos para comer uma macarronada. É justamente aquele que a gente consegue trazer para casa, para onde a gente for, para que nós possamos estar junto comendo. É trazer para a mesa, é trazê-los, os irmãos, principalmente os novos na fé, para que nós possamos ter essa comunhão junto. Então, essa hospitalidade, muitas das vezes você pode dizer, mas eu não tenho o que oferecer. Não é a questão de oferecer, é a questão de você estar. Não é a questão de você ter muito para oferecer, ou você pode dizer, eu tenho pouco para oferecer. Na questão não é o oferecer. Se você estiver à mesa, na comunhão, tomando um copo de água, meu irmão, isso já é comunhão, isso já é você trazer para essa hospitalidade. Essa hospitalidade é estar juntos. Essa hospitalidade é falar das coisas do Senhor. Essa hospitalidade é a adoração. Essa hospitalidade é passar o final de semana junto. É passar um dia junto. É passar algumas horas juntos. É que você trazer para junto. A comunhão não necessariamente precisa de ter uma mesa, mas ela basta 2 cadeiras, ou 3 cadeiras, ou 5 cadeiras, ou até mesmo 10 cadeiras, e que nós estamos na comunhão comendo biscoito. Carioca come biscoito. Pode ser que os paulistas comam bolacha. Então nós vamos abrir um pacote de bolacha e nós vamos ao redor da cadeira, ao redor da mesa, estar em comunhão, e ali nós estamos exercendo essa hospitalidade. E por que isso é muito importante? O comer, o estar junto. E a gente vai ver o exemplo de Jesus. Muitas vezes Jesus estava comendo com seus discípulos, e a gente vai encontrar versículos bíblicos que Jesus estava na casa de Marta e Maria. Ele é recebido ali para comer juntamente. E aí você vai ver que ele foi a um casamento, você vai ver que ele prepara a ceia, você vai ver que ele estava com fome, você vai ver que ele manda os discípulos lá em João 4, quando ele tem aquele diálogo com a mulher samaritana, para preparar a refeição. Então a gente sempre vai estar vendo Jesus na questão da comida. E por que isso é tão importante? Irmãos, quando nós trazemos para perto as pessoas para comer, estar junto à mesa, para que nós possamos estar exercendo a hospitalidade, as pessoas elas se abrem com mais facilidade. As pessoas elas ficam mais descontraídas diante de uma refeição. Nós estamos com mais abertura, as pessoas se abrem mais, as pessoas elas conversam mais quando nós estamos ao redor da mesa. Nós tiramos as barreiras, nós conseguimos conversar
com mais franqueza, com mais calma, ao redor da mesa, essa hospitalidade. E as pessoas estão menos receosas. E é ali que nós respondemos melhor. Você, quando você estiver, agora que nós saímos dessa pandemia toda aí, que nós vamos, em nome de Jesus, fazer uma grande festa. E nós vamos nos reunir novamente. E nós vamos fazer um churrasco. Então, quando nós estamos ali com aquele churrasco maravilhoso, quando nós estamos reunidos com os irmãos, a primeira coisa que nós fazemos quando nós chegamos numa casa que nós fomos convidados pelo hóspede, né? Nós somos hóspedes, nós fomos convidados, ou nós convidamos como hóspede algumas pessoas. O que nós fazemos? E vamos fazer um churrasco. A melhor coisa que a gente pode fazer é um grande churrasco maravilhoso, com aquele cheiro de carne assada. E ali nós estamos exercendo a comunhão. E aí chega um irmão, você prepara aquele prato com aquelas carnes bem maravilhosas, aquela linguicinha, e chega o irmão. Quando o irmão ele chega, ele está chegando e você vai recebê-lo com aquele prato que você preparou para você. Só que você oferece para o irmão que acaba de chegar. A hospitalidade é isso, irmão. É oferecer. A hospitalidade, nós acabamos de falar sobre a questão da mutualidade, de tratar um ao outro, cuidar um do outro. E é exatamente isso, porque nós estamos exercendo, nós estamos construindo essa comunhão. E é isso, irmãos, que nós aprendemos na hospitalidade. Nós aprendemos a receber os irmãos. Nós aprendemos a tratar os outros irmãos. Porque diante da mesa, nós aprendemos a ouvir o irmão. Diante da mesa, quando nós estamos com um copo d'água, ou com um café, ou com um lanche, ou até mesmo comendo com o irmão, ali nós vamos poder ouvir a voz do irmão. É ali que nós vamos ver a tonalidade da voz do irmão. É ali que nós vamos poder olhar nos olhos. É ao redor da mesa que nós temos a oportunidade de expor quem nós somos e também observar quem está chegando. É ao redor da mesa, queridos, que nós temos essa oportunidade de construir a comunhão na presença de Deus. E aí nós vamos partir para o último tijolinho dessa construção da comunhão, que é a unidade. O que é a unidade? E no versículo 16 de Romanos 12 vai falar: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. A mesma atitude é unidade. Nós precisamos entender o que é unidade. Esta unidade, ela também tem 3 elementos que constroem a unidade. O primeiro elemento que a gente encontra, que é a unidade de propósito. Nós temos que ter o mesmo propósito. Queridos, se nós estamos caminhando para construir a comunhão, a unidade comum desses tijolos, nós temos que caminhar na mesma direção, nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que seguir para a mesma rota, queridos. Nós temos que andar juntos. Deus quer que todos sejam unidos. Nós precisamos de ser unidos. Quando a gente olha para Atos, e lá no comecinho, nos primeiros 5 capítulos de Atos, a gente vai ver que eles estavam juntos. Sempre vai ter um versículo dizendo que eles estavam juntos, que eles oravam juntos, que eles andavam juntos, que eles eram unidos, que eles tinham um só coração. Isso que nós devemos de olhar e aprender na questão da unidade. Uma unidade com um propósito. E qual é o propósito? Da gente aprender essa unidade, porque nós estamos construindo a comunhão. E essa comunhão que vai nos levar a sermos essa família de Deus, para que nós possamos agregar muitas outras pessoas para que estejam juntamente conosco. E também nós vamos ver o segundo elemento da unidade, que é a humildade. É muito importante a gente entender isso. É a questão da humildade. A humildade, para que nós possamos caminhar em unidade, nós temos que aprender a ser humilde. Às vezes nós falamos, mas eu sou humilde, mas você realmente é humilde? A humildade, nós precisamos aprender uns com os outros. Precisamos compreender que não entendemos de tudo. Nós não somos expert em tudo. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que entendem de tudo, que falam de tudo, que sabem tudo, mas chega num determinado momento que ela se embanana, ela fica enrolada, mas o orgulho não deixa com que ela possa aprender com outros. Então,
nós precisamos aprender com outras pessoas, e a humildade, ela vai nos ensinar 4 palavrinhas importantes. E são 4 palavras difíceis da gente dizer quando nós não somos tratados. Mas quando o Espírito Santo começa a tratar nossas vidas, quando o Espírito Santo ele começa a tratar para que nós possamos ter unidade, para seguir na comunhão, ele ensina para a gente 4 palavras muito difíceis de falar. E essas 4 palavras preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda. O humilde, ele precisa entender que nós precisamos da ajuda um do outro. Então, quando você é tratado, que você começa a entender, que você começa a falar essas 4 palavras difíceis, que é preciso da sua ajuda, aí você começa a entender que o Espírito Santo de Deus está tratando na sua vida. E aí você vai conseguir falar mais 3 palavras difíceis, que são muito difíceis essas 3 palavras. E aí Deus está tratando na sua vida 3 palavras difíceis de dizer: sei que errei. Sei que errei. E aí nós aprendemos com isso porque Deus está tratando na nossa humildade. Nós estamos sendo tratados porque Deus está tratando a nossa humildade. E quando você consegue falar as 4 palavras difíceis, e também você começa a falar as 3 palavras difíceis, você vai falar 2 palavras muito mais difíceis. Apenas 2 palavras muito difíceis. Perdoe-me. Perdoe-me. São palavras que nós aprendemos quando nós somos humildes. E quando nós nos humilhamos, quando nós aprendemos a ser humilde, a unidade ela acontece, a unidade ela avança. Então nós aprendemos que a humildade ela é importante. E por que a humildade ela é tão importante? Por que a humildade é tão importante? A gente vai entender isso quando a gente lê Tiago, capítulo 4. O Tiago, capítulo 4, ele vai falar assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça àquele que se humilha. Deus concede graça aos humildes. Por isso, nós devemos entender que nós precisamos dessa importante ser tratado na nossa humildade. E como que nós vivemos a humildade? Será que nós vivemos a humildade simplesmente de garganta, de falar? Ou nós vivemos a humildade de ação? Nós precisamos, queridos, aprender a viver a humildade na ação, para que nós possamos ter essa unidade. E essa unidade como base da comunhão. Nós podemos avançar na caminhada da fé em comunhão com tantos outros irmãos. E o terceiro elemento que a gente vai aprender, que é interessante também, é você praticar a unidade aceitando a fraqueza das outras pessoas. Irmãos, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos fraqueza. Ninguém é perfeito. Você não vai encontrar pessoas perfeitas dentro da igreja, porque na igreja as pessoas já estão chegando com suas imperfeições. Assim como um dia eu cheguei, assim como você chegou, o Senhor está tratando as pessoas, porque aqui que é o lugar do Senhor tratar, é aqui exatamente onde nós estamos sendo tratados por Deus, porque nós somos imperfeitos. E o Senhor vai tratar as nossas fraquezas, o Senhor vai tratar a minha fraqueza, e o Senhor vai tratar a sua fraqueza. Portanto, nós precisamos aprender a aceitar as pessoas como elas são, com as suas fraquezas, assim como você também continua nas suas fraquezas. Assim nós fechamos esses cinco tijolos que fazem essa base da comunhão. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, para que o Senhor possa fazer com que você possa ter esse entendimento e que nós possamos aprender com essas bases, que os sentimentos verdadeiros, de uma comunhão verdadeira, é aprender a ter esse sentimento verdadeiro na autenticidade, é que nós possamos aprender a diferenciar e a respeitar através da cortesia, que nós possamos ser corteses, que nós possamos aprender essa cortesia e aprender a respeitar uns aos outros. Assim como também encorajar aqueles que estão chegando para que possam crescer, para que nós possamos ser na nossa mutualidade, nessa mutualidade uns com os outros, aprender e ensinar
a crescer espiritualmente e gastando tempo também, irmãos, uns com os outros, quando nós tratamos os outros e trazemos para a hospitalidade. Essa hospitalidade é muito importante para as nossas vidas e que nós possamos sentar à mesa uns com os outros para aprender, para ouvir, que nós possamos juntos ali comer, estar junto, falando das coisas do Senhor e aprendendo. E onde também nós podemos aprender a aceitar não apenas um ao outro, mas que possamos aprender na unidade, né, com as nossas fraquezas e que nós possamos estar aprendendo nessa unidade a formar a comunhão, que nós possamos na igreja estar aprendendo que nós devemos amar o próximo e que entender que Deus é amor e quer que você e quer que eu, que nós aprendamos a amar exatamente como Ele nos ama. E Deus está nos chamando para aprender a amar o próximo, aquele que está chegando. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar aquilo que o Senhor tem dado nas suas mãos. Deus abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus, né? Estamos encerrando o nosso culto e eu quero louvar ao Senhor pela sua vida. Você que ficou até agora com a gente aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida e te peço que você nessa semana continue, né, buscando ao Senhor aí nos devocionais, cada dia, um dia após o outro, buscando conhecer, né, esse propósito maravilhoso de Deus para a nossa vida, que é andarmos em comunhão, andarmos em unidade. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas, vivemos a comunhão, vivemos a família da fé, né? E você que, né, foi tocado por Deus por essa palavra de hoje e deseja fazer parte da família Amar, a família de Deus aqui na Igreja Amar, né? Entre em contato com a gente, aqui embaixo tem um telefone para você fazer o contato com o nosso WhatsApp, com a nossa secretaria e de alguma forma você se conectar com a gente aí, para você se ligar na Igreja do Senhor e fazer parte de algo que Deus está realizando na nossa vida. Você pode fazer parte disso, é para você, você faz parte da família da fé, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso meio e que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória. Esse é o desejo do nosso coração em nome de Jesus. Recebe a bênção do Senhor sobre a tua casa, que o amor de Deus, a graça soberana do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até domingo que vem, em nome de Jesus.